Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje, nós estamos aqui no livro dos Médiuns para Umbandistas e vamos falar do capítulo que fala sobre a identidade do espírito, né? Então, antes da gente começar, eu peço um joinha, que compartilhe esse vídeo para a gente poder propagar a mensagem da nossa querida Umbanda. Esse tema, ele sempre foi baseado, a gente está aqui na playlist do livro dos médiuns, né? É um tema que eu vou discordar com muitas coisas aqui que Kardec fala, mas a gente vai fazer a questão de colocar as considerações para a gente botar o nosso pensamento também. Vamos colocar as considerações de Kardec e vamos fazer breves comentários em relação às falas da espiritualidade, mediante ao tempo que ocorreu, como a Umbanda trabalha de maneira diferente do espiritismo, né? Então, é importante aqui que eu sempre leio e falo de alguns tópicos e a gente comenta. Vamos lá. Provas da identidade. Primeiro, ele coloca o seguinte: a identidade é secundária às questões da manifestação, né? Então, é algo secundário para as manifestações, a identidade. Ou seja, saber do nome de quem foi o espírito na outra encarnação é secundário, que ele dá prioridade para a questão da mensagem. A mensagem sempre é mais importante do que o carteiro, né? Dizer o seguinte: olha, nós precisamos da mensagem. Se as mensagens vêm de Deus, o carteiro que vai entregar não importa, certo? Nem o médium, nem o próprio guia espiritual que vai fazer isso, para Kardec. Aí ele coloca assim: é primeiro em importância a lógica, a moral e a filosofia da mensagem. Então, veja bem, o que é mais importante para Kardec aqui é o conteúdo do que é colocado, como a gente falou na primeira leitura, que o cunho filosófico, o cunho moral, o cunho lógico da mensagem, ele tem maior importância. Isso aqui eu concordo, né? Veja bem, não interessa se de repente um Exu, ou um caboclo, ou um preto velho vem falar. Se ele vem falar besteira, né, a gente pressupõe ali que não há um guia. Então, por mais que se mostre ou tente enganar a gente, é importante que a gente entenda a mensagem para ter uma lógica entre quem está passando e o teor da mensagem. Um preto velho nunca vai falar algo prejudicial a uma pessoa. Mas vamos dar continuidade. Ele diz aqui o seguinte: falar bonito não é sinal de elevação espiritual. A ideia, ou seja, o pensamento sobrepõe a linguagem. Então, a ideia é mais importante. Então, quando um preto velho fala de uma maneira muito simples, muito simplória aos olhos de quem é estudado, não quer dizer que ele seja um espírito de baixa envergadura. Ele pode passar uma mensagem de cunho filosófico, de cunho moral e de cunho lógico tão grande com palavras muito simplesinhas, para que, aí depois a gente vai ver, para que todos venham a entender. É de extrema importância ter frequência com o espírito, para o espírito que se comunica, para observar se ele mantém estável e sem contradição seus argumentos, seus pensamentos e as circunstâncias que corroboram com aquela fala. Então, um guia, ele nunca tem contradições na sua fala.
Se ele é lógico, ele vai ser lógico o tempo inteiro. Se ele tem uma mensagem moral, a sua moralidade vai ser transmitida pela sua mensagem o tempo inteiro. E, além disso, ele pode estar falando uma coisa e agindo de outra forma. Não pode ter uma disparidade do que se fala pelaquilo que se faz. Então, um guia espiritual, para a gente observar um guia espiritual, a gente tem que observar essas características, tá? Então, vamos lá. Nunca há contradições. Um guia, ele se mantém coerente o tempo inteiro, tá? Aqui ele fala o seguinte: na Umbanda, aqui sou eu que estou falando, que eu escrevi aqui. Na Umbanda é mais complexo ainda, pois a real identidade dos nossos guias está encoberto pelo arquétipo. Ou seja, o guia espiritual, ele assume o nome de uma falange, ou seja, Vovó Maria Conga, falange da Vovó Maria Conga, que existem milhões de espíritos, muitos espíritos que trabalham com o nome de Vovó Maria Conga, vai ser utilizado prioritariamente na frente do nome, ou seja, Vovó Maria Conga, um nome de falange, certo? Atrás, quem usa esse nome de falange é um espírito individualizado. Vamos supor, Antonieta, Joaquina, Alessandra, de uma outra, quando viveu na sua vida, ela tinha essa personalidade. Mas, quando ela vai para o mundo espiritual, ela assume esse arquétipo, essa mensagem chamada Vovó Maria Conga, de uma preta velha que tem as suas características, para que ela assuma uma função dentro de um terreiro. Então, para nós, muitas vezes a identidade, ela se prontifica em observar esse arquétipo. E esse arquétipo, ele tem padrões que são comuns a todos os guias e quando a gente vai olhar, dentro de cada arquétipo tem uma individualidade. Então, Exu Caveira que trabalha comigo. O Exu Caveira que trabalha comigo, ele vai ter características comuns a todos os Exus Caveiras. Ser do cemitério, trabalhar com as energias telúricas, normalmente ele desfaz as comunicações, as ligações do corpo físico com o corpo espiritual que está ainda aderido dentro desse trabalho que ele faz. Todos os Exus Caveiras têm um padrão muito parecido, mas dentre eles há uma individualidade. E é dentro dessa individualidade que a gente vai entender a personalidade do teu guia. E aí, muitas vezes, como Kardec fala lá na frente, o nome não é tão importante. O importante que vai mostrar a personalidade do teu guia são as condições que ele faz de cunho lógico, de cunho moral e sua filosofia de trabalho, a sua forma de se apresentar. Certo? E aí ele fala que não pode ter contradição nem nos seus argumentos, nem nos seus pensamentos e nem nas suas atitudes que corroborem com a fala que ele está fazendo. Para os espíritos... deixa eu só voltar aqui. Os espíritos dos nossos guias são atraídos pela semelhança das suas qualidades. Ou seja, para a questão da falange, e isso a gente falou, veja bem, um ser espiritual que vai para o mundo espiritual e vai trabalhar na lei de Umbanda, ele é atraído para aquela falange pela sua qualidade, semelhante à qualidade do líder, do guia maior daquela falange, certo? Assumem o nome daquela falange pela sua própria afinidade. Isso aqui é uma repetição do que a gente já falou. Para os espíritos superiores, a identidade vai se apagando em relação à uniformidade da sua perfeição, sem perder a individualidade. Ele diz o seguinte: os espíritos puros, eles têm uma capacidade deles terem quase que uma uniformidade de ações, porque eles trabalham tão bem dentro da lei que eles têm uma capacidade de atuar muito semelhante.
tá? Qual é a identidade verdadeira? Aí é uma pergunta. Qual é então a identidade verdadeira nas várias reencarnações? Aí ele fala o seguinte, para corroborar que a identidade não é tão importante. Aí ele fala, olha, imagina o seguinte, Paulo, antes de virar Paulo, ele era Saulo. Quando ele passa por um determinado ponto de um momento da sua vida, ele observa e vira cristão, a partir daí ele muda de nome. Então, dentro dessa condição, o nome em si, ele vai se modificando mediante as personalidades de cada reencarnação, e quando o nosso guia espiritual, ele assume uma personalidade de Umbanda, a personalidade dele da encarnação se apaga para que deixe exterior, para que se faça prevalecer a identidade do arquétipo, tá? Vamos lá. Os espíritos, deixa eu ver. Os espíritos muitas vezes assumem uma identidade que mais traz conforto ao seu médium. Ou seja, a mensagem é mais importante que a personalidade. Então, muitas vezes, aí vamos colocar, não existe médium só de Umbanda. Existem médiuns em todas as religiões. Quando você vai para dentro da igreja evangélica, um médium da igreja evangélica, ele não vai ver um arquétipo de Exu Caveira, um arquétipo de Pombagira. Ele vai ver o Espírito Santo, certo? Um anjo de Deus que vem em direção a ele. E nessa condição, o Espírito assume essa característica para passar a mensagem. Ou seja, reforçando que a mensagem é mais importante que a personalidade. Tá? O que prova a identidade do guia, então? Principalmente para nomes grandiosos. Isso aqui dentro da nossa religião já se apaga a questão da personalidade. Mas imagina o seguinte, a gente vê aí médiuns que falam assim, eu recebo Jesus. A gente está vendo por aí. Eu recebo Bezerra de Menezes. Eu recebo São Tomás de Aquino. Eu recebo Maria de Nazaré. Então, o que prova a identidade desses seres espirituais que estão se comunicando? Aí ele fala, nós devemos presumir pela observação de não haver em suas atitudes algo que desminta isso. Ou seja, a gente vai ver ali. Veja bem, só a presença do nome Jesus, do Espírito se apresentar pelo nome de Jesus, Jesus era um Espírito tão grandioso que é a mesma coisa da gente falar o seguinte, o presidente da empresa foi encontrado lavando a latrina da sua empresa. Veja bem, a função do presidente de empresa é observar coisas que são mais importantes do que limpar um banheiro. Então, pode acontecer? É plausível que possa acontecer, mas é improvável que isso aconteça. Então, dentro dessas condições, a gente tem que ter muito bom senso para observar, certo? Aí ele continua aqui. Aí, quando ele fala o seguinte, a gente tem que ter bom senso para observar e tem que, durante o processo de mediunidade, né, daquela manifestação, se não tiver nada que desminta, a gente vai ali pegar a nossa opinião, a nossa presunção e vai ficar quietinho, só em observação, porque uma manifestação não prova nada, certo? Não tomar identidade de pessoas, espíritos com nomes bem conhecidos ou arquétipos como categoria do guia, ou seja, não é porque um espírito se manifesta no arquétipo, por exemplo, do meu guia Exu Caveira, que ele vai ser um espírito de luz. O arquétipo em si, dentro dele, existem vários graus. Vamos colocar aqui, um Exu Caveira que trabalha na linha de Umbanda é diferente de um Exu Caveira que trabalha na linha da Quimbanda independente.
Então, qual é a qualidade moral de um espírito que trabalha na lei da Quimbanda independente, de um espírito que trabalha na lei de Umbanda? Sabendo que são leis que elas quase que têm meio contradição na sua postura. Uma fala na caridade e no bem acima de tudo. A outra fala na proteção, no uso da espiritualidade para atingir os seus objetivos. Então, quer dizer, são leis quase que diferenciadas. O Exu no Exu de Umbanda, nunca ele é utilizado para fazer o mal. Nunca é utilizado para fazer uma contra-energia para a demanda de alguém. Na lei de Quimbanda independente, eles não têm problema nenhum em fazer uma demanda para alguém. Aí eu te pergunto, quem está atrás desse arquétipo? Qual é o guia que está atrás da Umbanda e qual é o guia que está atrás do arquétipo da Quimbanda independente? É o mesmo grau espiritual? É coisa que a gente tem que pensar, meus irmãos. Vamos lá. Não esquecer que zombeteiros mentem os seus nomes. Ou seja, mesmo sendo dentro da Umbanda, um zombeteiro pode tentar interferir nessa questão através de tentar ludibriar o seu médium, tá? E aí ele fala o seguinte: o rótulo, a espiritualidade maravilhosa, o rótulo não torna o vinho bom. Ou seja, não é o nome que faz o ser um guia de luz. Não é porque ele se apresenta com aquele nome. É a atitude dele em relação ao nome que ele vem carregando em cima. Ou seja, se ele vem carregando um nome por exemplo, de um caboclo pena branca, um caboclo tão conhecido aí, você tem que observar nas atitudes daquela manifestação que seja condizente com o caboclo pena branca. Não adianta incorporar um caboclo pena branca e mostrar certas diferenças ali de atitude no sentido negativo, certo? É mais fácil reconhecer um espírito recém-desencarnado, pois mantém o caráter dos seus hábitos, de suas particularidades e de sua linguagem, principalmente se o médium não conhece a caligrafia e a assinatura. Caso o médium tenha essa aptidão. Ou seja, aqui nós estamos falando de tipos de manifestações variadas. Ou seja, o que ele diz é o seguinte: quando uma manifestação ocorre, não necessariamente por um guia, vamos supor que venha um espírito sofredor. E aí aparece aquela manifestação no médium de transporte. Como é que você vai saber que aquele é o ser que desencarnou mesmo? Aí ele fala, é muito mais fácil, porque o espírito recém-desencarnado, ele mantém todo um caráter de hábitos e particularidades de linguagem que se mantém no processo da manifestação. Quando é através de uma psicografia, pela caligrafia ou assinatura, assim como a gente já tem os casos com Chico Xavier. O médium deve ter grande sensibilidade, bom senso, experiência para, além de analisar o pensamento, a linguagem, as atitudes, também observar a energia do espírito. Um espírito do bem, ele vem com uma energia condizente com a energia do bem, uma energia calma, tranquila, que traz acalento para o próprio médium. Um espírito negativo, ele vem com essas energias condizentes com a sua negatividade. Ele vai passar angústia, vai passar raiva, vai passar irritabilidade, vai passar sofrimento, vai passar desdém, arrogância, certo? Tudo isso o médium vai ter que ter a percepção dessas energias, tá? A identidade, ele repete, a identidade é dispensável, mas a qualidade do guia é imprescindível, ou seja, pode o guia não manifestar
o seu nome, ou seja, médiuns iniciantes, que o guia ainda não deu o nome. Mas se você observar pelaquilo que ele se manifesta, pelaquilo que ele fala, pelaquilo que ele age, você vai saber que é um guia. Você vai saber que não é um zombeteiro, que não é um quiumba, tá? Mesmo que ele queira enganar. A qualidade da mensagem mostra a ignorância ou a inteligência, a educação ou o contrário, né? Ou a falta dela, a serenidade, a humildade, o sentimento e o caráter do espírito. Isso a gente já meio que falou aqui. É importante as pessoas que estejam observando esse vídeo aqui, elas possam ver a escala espírita, retornar no capítulo do Livro dos Médiuns ou do nossos vídeos aqui, que fala sobre a escala espírita, beleza? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar grande. Nós vamos fazer a parte 2. Deixa seu like, dê um joinha, compartilha, bota um alôzinho lá nos comentários para a gente poder propagar a nossa mensagem. Muito axé a todos, meus irmãos.